essa parábola do semeador, ela está contida nos 3 evangelhos, né, de Mateus, Lucas e Marcos. E hoje nós aqui escolhemos essa versão contada por Mateus, no capítulo 13, versículo de 3 a 9, né? Das 32 parábolas de Jesus, essa foi a primeira, se não me engano, na qual Jesus, ele comenta a parábola. As outras parábolas, Jesus narra a parábola, né, e deixa que as pessoas se interpretem. Nessa parábola do semeador e a seguinte, que é a parábola do joio e do trigo, né, Jesus, ele dá sua contribuição e explica a parábola, o porquê, os elementos constituintes da parábola, né? Isso é bastante importante, que eu achei, de logo no início, Jesus, né, colocar a sua interpretação, vamos dizer assim, para nós. Então, nessa parábola, que nós está aqui em Mateus 13, 3, 9, então, Jesus narra o seguinte: eis que o semeador saiu para semear. E, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Umas 100, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então essa é a parábola que Jesus narrou. E depois ele vai narrar para nós, né, o que ele esperava dessa parábola, né, que isso fosse entendido. Antes é bom frisar, nessa parábola, que na época de Jesus, os agricultores da época não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? De ter os arados, os tratores, os fertilizantes, de preparar a terra. Então, eram feitos de modo muito, muito artesanal, né? E é um povo muito sofrido naquela época, né? Trabalhavam de sol a sol, não tinham o conforto da tecnologia que nós temos. Então, não havia o preparo naquela época de preparar a terra antes, como hoje. Hoje, pega-se o arado, ara a terra, aduba, controla o pH da terra, né? Naquela época, não. Era feita uma colheita, logo em seguida daquela colheita, que era ceifado, colhidas as sementes, né? Não havia o preparo especial para a segunda, o plantio, vamos dizer assim. Então a terra estava toda revolvida da primeira aragem, primeira colheita. Então a terra ficava aqui, tinha os caminhos onde as pessoas andavam ali, né? E naturalmente ali também ficava misturado as pedras, que não tinham preparo antes de recolher, de preparar, assim como também os espinhos, as ervas daninhas. Então os trabalhadores, os lavradores, pegavam as sementes, né, e iam julgando do jeito que estavam, né? Por isso que Jesus aproveitou, então, aquele ambiente, daquele terreno, né, e começa a narrar para nós que umas caíram no caminho, outras caíram sobre as pedras, os pedregulhos que estavam ali, né, outras caíram sobre os espinhos. E então, com isso, fazia com que cada semente desse uma certa produção, né? Umas iniciavam a sua frutificação, mas como não havia a umidade necessária, por exemplo, aquele que caía sobre a pedra, ela cresceu, iniciou-se, porque a semente ela tinha o germe dentro de si, né? Natural, a umidade, o sereno da noite, fazia com que ela crescesse. Mas como não tinha terra em volta, vinha o sol e a secava, né? Assim como também aquelas que caíam sobre os espinhos, né? Aquelas folhagens anteriores, né? A semente brotava,
mas também cresciam justamente aqueles espinhos que estavam ali, aquela folhagem, e abafavam aquela semente, né? E aquelas que caíam na terra boa, que deu a sorte de cair na terra onde não havia nem pedregulho, nem espinhos, então ela produziu, né? Como era esperado. Mas o que nós vamos também interpretar, ver aqui de interessante nessa parábola, é logo no começo, quando Jesus fala que eis que o semeador saiu para semear. Nós temos que ver esse verbo saiu. Isso quer dizer o quê? Que o semeador, né, ele teve o cuidado de sair do seu conforto, da sua casa, e levar, né, e semear as sementes. E o semeador aqui no caso da parábola é Jesus, né? Jesus é um semeador que saiu a semear, né? Semear o quê? Semear o ensinamento. Trazer a palavra, o ensinamento de Deus, né? Então Jesus, Kardec diz que Jesus seria o intermediário, o médium de Deus, né? Então a missão de Jesus, olha só, a grandiosidade de Jesus. Jesus, que é o governador da terra, né, que iniciou desde os primeiros elementos, quando começaram a agregar no espaço, né, para que houvesse a formação do planeta Terra. Jesus já era, né, esse espírito de Skol, né, que está milhões de anos-luz à nossa frente. Mas mesmo assim, nessa grandiosidade de Jesus, ele aceitou o convite do Pai e saiu dos espaços infinitos, muitos milhares de anos à nossa frente, e aceitou vir até a Terra, ser o trabalhador, né, de Deus, o semeador da palavra de Deus. Por isso que diz que, né, Jesus é o verbo, né, é o que traz a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus através do seu evangelho. Então, isso, começamos nessa parábola, né, não se deixar, registrando essa importante significação do verbo saiu. E assim como Jesus saiu, né, e aceitou o convite do Pai, né, sabendo das dificuldades que tem que encontrar aqui na Terra, né, sabendo que encontrar homens rudes, uma cultura, né, de pouca cultura, que não estavam ainda muito habituados com a espiritualidade, né, que seriam renegados. A história de Jesus nós conhecemos, né? Então, mesmo assim, por amor, né, ele aceitou o convite do Pai e veio até nós para semear, levar a palavra, né, o ensinamento para todos nós. Então, nós devemos também nos colocarmos na posição também, logicamente que não somos um espírito da escola de Jesus, mas todos nós também podemos e devemos sair de nós e levarmos os ensinamentos de Jesus a todos, né? Não só o orador na condição de orador, não é só o orador que tem a prerrogativa de semear, de levar a palavra, o ensinamento. Todos nós somos semeadores. Não só pela palavra, podemos também pela palavra, mas também podemos semear através do exemplo, através da ação. Não importa o terreno que nós vamos encontrar no nosso caminho, se a nossa palavra, se o nosso ensinamento, se a nossa ação, se o nosso exemplo, ele vai ter receptividade nos corações aos quais nós estamos dirigindo ou não. Nós, como cristãos, como trabalhadores do Cristo, né, nós temos que levar esse ensinamento, independentemente, né, se os corações aos quais nós estamos nos dirigindo, eles estão preparados ou estão aptos, porque nada se perde, né? Toda semente, toda palavra, algum momento ela vai ser tocada, alguém vai ser tocado por aquilo. Talvez no momento a pessoa possa ficar com o pé atrás, ou não aceite as nossas ideias, não estão preparadas ainda, mas aquela palavra, no momento que aquela pessoa tiver mais necessitada, ou passar por alguma tribulação,
alguma coisa vai ficar gravada no seu coração. Então não devemos nunca desistir de semear, de ensinar. Né? Um professor, né, que ama a sua profissão, né, o seu trabalho, né, ele jamais vai desistir do aluno, não deveria, pelo menos, desistir de um aluno que tem dificuldade de aceitar, né, de compreender as suas palavras. Assim como também um pai, uma mãe, um tutor, jamais deve desistir quando os seus ensinamentos, as suas palavras não encontram eco nos corações daqueles que estão sob a sua tutela. E nós sabemos que isso acontece e muito, né, nos lares. Quantos filhos se rebelam, né, contra os conselhos dos pais, né, contra os conceitos que os pais tentam passar para os filhos, né, mas como cada um está no patamar, né, de evolução, é natural que não haja esse comprometimento entre eles, né. Bom seria, né, que se todos aceitassem os filhos, né, os nossos irmãos, né, se ouvissem os nossos pais sem questionar, né. Mas faz parte, né, da natureza humana o questionamento, né, mas nem por isso os pais, os tutores, os instrutores, né, os oradores, não devem desistir jamais, né, mesmo que veja que a sua palavra está sendo, parece estar em vão, mas vai chegar o momento que aquela pessoa que está recebendo aquele ensinamento vai cair em si. Né? Não importa se vai ser nessa encarnação ou encarnações futuras. Muitas vezes nós jogamos a semente, jogamos os ensinamentos, esperamos que elas encontrem eco nas pessoas agora, para que aproveite a encarnação atual. Mas se não for agora, se os corações não estiverem prontos, algum momento, com certeza, né, ela vai receber, vai entender e vai trabalhar aquilo que foi ensinado para eles, né? Então, essa é a introdução que nós queremos colocar aqui antes. E vamos então agora ver o significado dos simbolismos daquilo que Jesus colocou para nós na parábola, né? Primeiramente, vejamos o significado dos principais simbolismos, né? O semeador, na parábola, logicamente, representa Jesus, que semeia, né, aos corações humanos sem fazer distinções. Né? Então, Jesus, ele não veio apenas para aqueles que estavam ao seu redor. Né? O ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele veio para a humanidade inteira, né? Todos os povos. Né? Logicamente que nem todos os povos na atualidade existem, não são cristãos, vamos dizer assim. Então, os muçulmanos, outras crenças, né? Mas a base, a essência do ensinamento de Jesus é o quê? É o amor. E o amor é universal, independentemente, né, da crença, da denominação religiosa. Né? Jesus veio trazer o amor entre os homens. Né? Então, a figura do semeador pode também representar todo aquele que semeia o bem por onde passa, como disse, por palavras ou por ações. Então, nesse sentido, todos somos semeadores. Não só os oradores, né? Mas também todos aqueles que são veículos do bem. Todos nós somos veículos do bem. Todos nós, pois nós vivemos em sociedade, né? Ninguém consegue viver sozinho, isoladamente. Nós vivemos numa comunidade, né? Então, todos nós dependemos uns dos outros. Não existe ninguém autossuficiente, né? Para chegar aqui agora, nesse momento, nós dependemos de N fatores, de várias pessoas. Né? Por exemplo, quem mora distante, para chegar até aqui, se não tem o seu veículo próprio, dependeu da condução de um ônibus, que tem o seu motorista, que tem um trocador, que tem aqui que faz a manutenção do veículo, né? Para nós podermos nos alimentar, temos alimento à nossa mesa, nós dependemos do lavrador, nós dependemos do atacadista, nós dependemos dos pequenos varejos, com seus funcionários, os caixas, os repositores. Então, todos nós somos seres interdependentes. Não existe ninguém que se possa dizer, eu não dependo de ninguém. Né?
Todos nós somos, ninguém é autossuficiente. É uma cadeia, todos nós dependemos uns dos outros, apesar de muitas pessoas, alguns, não aceitarem isso, né? Então não são os oradores aqueles que transmitem os ensinamentos, né? Através dos ensinamentos, dos palcos, através das mídias, mas também todos nós somos veículos portadores do bem. Todos nós somos semeadores. Mas o que simboliza a semente? A semente simboliza o ensinamento espiritual contido no Evangelho de Jesus. É a lei de Deus trazida aos homens. Então o semeador, ele lança a semente e com paciência aguarda os frutos. O semeador, ele aguarda que o fruto germine. Não tem como lançar uma semente agora, nem e daqui uma semana que colher uma laranja. Né? Eu estou cultivando em casa uma árvore frutífera, é aquele limão siciliano. Então, meu cunhado tem na casa dele, e também ele me deu 2, que minha esposa usou na culinária, na cozinha. Eu pensei, eu vou cultivar a semente desse limão, para me ter na minha casa, né? O pé de limão siciliano. Isso já tem 2 anos. Então eu peguei a sementinha, várias sementinhas, né? Segui as técnicas, né? Descasquei a sementinha, tirei a crosta para facilitá-la a germinar, coloquei lá no algodão, num papel embebecido, né? Na umidade, ficou ali 15 dias. Daí 15 dias, quando eu abri, está todos com os botões iniciando o processo de germinação, né? Esperei mais um tempo, aí peguei os vasinhos pequenininhos, foram 6, coloquei ali elas direitinho e aguardei. E foram frutificando pequenininha. E só que algumas delas, dessas 5, sobraram, eu tenho 2. As outras 4 provavelmente não encontraram, né, o adubo suficiente, né, a umidade suficiente e não vingaram. Mas uma já está dessa grandinha, está quase no ponto de colocar no solo. Estou aguardando mais um pouquinho, quer dizer, tem 2 anos, tá, desse tamanhozinho, para colher o fruto. Espero daqui talvez 2 anos ou mais. O importante é que eu vou colher, né, com paciência, regando, né, adubando, né, protegendo das intempéries, né. Então, o semeador, quando lança semente, né, tem que ter paciência para aguardar. Se com a semente é assim, né, o que dirá então com a semente do ensinamento do Evangelho de Jesus num coração que não está pronto ainda para receber esse ensinamento? Logicamente que não vai se perder, como eu disse, né? Isso vai ficar gravado no seu inconsciente. Em algum momento, essa palavra, essa semente, esse ensinamento vai germinar. Então, por isso, nós não devemos nunca desistir. Fulano tem cabeça dura, a gente fala, mas ele faz sempre errado. Algum momento ele vai aprender, que cada um está no degrau evolutivo, nem todos estão no mesmo degrau evolutivo, né? Então, por isso, tem que se ter paciência, muita paciência, né? Então, e o terreno onde nós lançamos as sementes simboliza os diferentes estágios evolutivos da alma humana, que no caso são, né, a beira do caminho, o pedregal, o espinheiro e a boa terra. Então, esses são os diferentes estágios evolutivos que nós vamos aqui, então, agora desenvolver, né, esses tipos de terreno. São vários tipos de terreno. Nós simbolizamos um tipo de terreno. Cada um de nós representa uma dessas fases aqui do terreno. Então vamos ver em qual desses terrenos nós nos colocamos, né? Nós estamos ali enganjados, né? Se nós somos aqui da semente da beira do caminho, se somos a semente do pedregal, somos a semente que caiu no espinheiro, ou somos a semente que caiu na boa terra, né? Então, nós que somos muito pretensiosos, a minha semente é a boa terra. Será que é mesmo? Vamos ver se nós somos a boa terra, né?
Então, a semente que cai à beira do caminho, então esse terreno representa pessoas indiferentes aos ensinamentos espirituais. E existem muitas pessoas que são indiferentes, né, aos ensinamentos espirituais. São pessoas que se acham autossuficientes, como eu disse agora há pouco. Pessoas que se acham autossuficientes, que não acham que depende de ninguém, né? Na realidade, elas não são nem boas nem más. Mas, como o solo estéril, não se comprometem com nada que lhes exija responsabilidade ou esforço para mudar a si mesmas ou o mundo em que vivem. Essas pessoas ainda dormem e precisam despertar para a vida espiritual. Quantas pessoas, né, estão dormindo ainda, né, nesse sentido, né, para a vida espiritual? Quantas pessoas não se despertaram, não se comprometem com nada, né? Apesar de nós assistirmos a todo momento nos noticiários, né, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão dormindo ao desalento, pessoas que perderam os seus pertences através das intempéries, né, das enchentes. Com tudo isso, as pessoas às vezes assistem esses noticiários, esses apelos, e pessoas falam, isso não é comigo, isso é o governo que tem que fazer essa ação. Eu já pago meus impostos, então o imposto que eu pago, a pessoa subentende, né, que já está feita a sua parte. Agora o governo é que tem que pegar esse dinheiro e administrá-lo. Sim, com certeza. Os impostos que nós contribuímos, né, para a coletividade, né, ele sim deve ser muito bem administrado para que possa atender o seu objetivo, né, que é trazer de volta o recurso para a coletividade, né? Mas, se os poderes não fazem, e isso não quer dizer que nós vamos cruzar os nossos braços. Eu já dei minha contribuição, né? Estou com a minha consciência tranquila. Mas, será que está com consciência tranquila ao ver ao seu lado alguém, né, que não tem onde colocar a cabeça, não tem o que alimentar, né? Hoje assistimos no noticiário, né, no hora do almoço, a quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil é muito grande. São mais de 13 milhões ou mais do que isso. Pessoas que estão passando fome, que não tem nada, né? Família, principalmente no Nordeste, no interior, né, de alguns estados, famílias com 8, 7 crianças em casa, a mãe mostrando a panela vazia só com alguns grãos, ou comendo simplesmente farinha, e dando graças a Deus porque tinha aquela farinha, né? Não é possível pessoas assistindo a isso, ela não vai se comover, vai se ajudar, né? Então são pessoas que estão à beira do caminho, que estão à margem, apesar de estar vivendo na sociedade, dependendo da coletividade, não movem, né, um dedo, mínimo que seja, né, para auxiliar o seu próximo, né? Então essas são as pessoas que representam, então, Jesus quis representar com isso essas pessoas, que muitas vezes fala, não são boas nem más, mas que não se tocaram ainda, né? Todos nós, independente disso, as pessoas, independente disso, têm dentro de si a semente boa, que precisa ser despertada, que precisa ser trabalhada, né? E não adianta também falar que não sabe, que não conhecia, que a doutrina espírita nos ensina, né? Onde está escrita a lei de Deus, né? Tem uma questão assim, está lá, na consciência. Então, se a pessoa realmente fizer o exame de consciência e analisar bem, ela vai ver que ela tem um papel, sim, nesse contexto, né? E a semente que caiu sobre o pedregal. O que simboliza o pedregal, né? Então, lembrando que cada desses fenômenos, desses locais, né, representa um tipo de pessoas. Então, simboliza aqueles que inicialmente se entusiasmam quando ouvem o ensinamento espiritual, mas nas primeiras dificuldades perdem a motivação e desistem, pois não têm ainda perseverança ou fé
e vontade suficiente. Esse terreno ainda contém mais pedras do que terra. A semente começa a desenvolver, mas não tem raiz e se definha, como explicou lá na parábola, né? Então tem muitas pessoas assim também, que estão enquadradas aqui, né, nesse aspecto. Muitas vezes se entusiasmam com o trabalho, né, mas logo depois desistem. Não só em vários segmentos sociais é assim. Nas casas espíritas é assim. Lá no catolicismo também é assim. Pessoas às vezes se entusiasmam com o trabalho, né, mas trabalham com tempo ali, mas depois se acontece qualquer coisa que desagrada ela, que não vai atender aos seus anseios, então ela se sente magoada, ferida no seu amor próprio e larga o trabalho, deixa o trabalho porque não foi compreendida, porque não foi entendida, né? Ouviu que os companheiros ao seu redor não estavam se esforçando tanto quanto ele espera que as pessoas também se esforcem e deixam o trabalho para trás. Muitas casas espíritas, né, estão vivenciando também esse fato, né, de pessoas que estão se afastando. E essa pandemia, esses 2 anos que as casas ficaram impossibilitadas de desenvolver o seu pleno trabalho, né, estão tendo dificuldades nesse retorno com o trabalho dos seus voluntários. Porque muitos estão pensando assim, mas na pandemia eu ouvi tantas palestras, fui beneficiado tantas palestras, né, online, então eu não vejo utilidade mais de eu ir na casa espírita ou na igreja, onde for, né, para me envolver, para receber, né. Eu posso muito bem ficar na minha casa, né, ou acostumou ficar em casa, né, debaixo do cobertor, né, mas o trabalho precisa de mão de obra, né? De pessoas, de seres humanos, para que a casa possa seguir, né, com as suas definições, seguir com aquilo que se propõe. E muitas pessoas estão se acomodando, temos notado isso. Não só no nosso movimento, mas nos outros movimentos também, infelizmente, né? Então, como diz ali, esse terreno, né, contém mais pedras do que terra. São corações mais endurecidos. Não tem ainda uma terra fértil dentro de si, né, para poder desenvolver. A semente começa a desenvolver, né, mas como não tem raiz, definha. Não tem raiz, quer dizer, não tem base, não tem conhecimento, né? Então, todo edifício, para prosperar, para se manter firme, tem que ter uma base, né, um alicerce, né? Então, não adianta construir uma casa, como diz lá na parábola, né? Construir uma casa sob areia, né? Vai vir o vento e vai derrubar, né? Que não tem base, não tem conhecimento. Então o trabalhador, para se efetivar, para abraçar a causa, tem que conhecer o porquê que eu estou trabalhando, né? nessa causa, né? Quais são as bases doutrinárias, né? Para que eu possa então firmar a minha fé, né? Isso é o quê? Isso é falta de estudo, né? Pessoa que não estuda, que não conhece as bases, né? Então ela vem a tempestade, qualquer movimento, qualquer contrariedade, não tem a base, não tem o conhecimento, ela acaba abandonando, né? A palavra pedra, né, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar também firmeza. Então, Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, de a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra, o ensinamento com alegria, mas que por ausência de raiz, como disse, caem fatalmente na época das tentações. Todos nós, né, em algum momento, somos tentados, né? Não só pela espiritualidade inferior, né? Nós também somos tentados pelas facilidades do mundo, né?
pela acomodação, como disse, para que eu vou sair da minha casa se eu assisto a palestra tão bem no meu receptor, no meu celular, na minha televisão? Para que eu vou sair do meu conforto, enfrentar o trânsito, se eu posso estar aqui em casa ouvindo? Para que eu vou trabalhar lá na campanha do centro, na campanha do quilo, ou na distribuição da sopa aos pobres, né? Os cobertores? Lá tem pessoas suficientes para fazer isso, né? A minha presença lá não faz falta, né? Então, por quê? Porque falta raiz. E a pessoa, talvez não tendo base, ela é facilmente envolvida, né, por pensamentos intrusos, que às vezes querem mesmo nos demover do nosso trabalho. A espiritualidade, os espíritos inferiores, né, que não querem o desenvolvimento do bem, eles pegam justamente aquelas pessoas que não têm a base firme, que não têm a fé, que não têm a perseverança, né, e começam a incutir pensamentos, né, deprimentes, e a pessoa, se não tiver uma fé firme, não tiver, né, a firmeza dos seus conhecimentos, acaba se deixando levar por essas influências negativas, tanto de espíritos desencarnados, como de encarnados mesmo, né? Companhia de trabalho, para que você vai fazer lá no centro espírita lá? Não. Final de semana, de novo, né? Vamos jogar futebol, vamos para a loja, nada impede, a doutrina espírita não impede que ninguém tenha suas atividades sociais, né? Mas tem que ter-se o equilíbrio. Se a pessoa assumiu um compromisso, ela tem que ter, então, o comprometimento, né, de levar adiante aquele trabalho. Se ela não pode ir, pelo menos se dá o trabalho de avisar, pedir que alguém possa substituí-la, né? É a responsabilidade assumida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, no item 6, Allan Kardec interpreta também essa parábola do semeador para os iniciantes do Espiritismo, considerando que muitos se entusiasmam apenas com os fenômenos e filosofia, mas que não dão sequência à sua transformação moral. Alguns até deixam o movimento, desconhecendo seus princípios, pelos apelos sociais, conforme nós aqui, né, o colocamos. Então, nesse capítulo 17, um capítulo curto, Kardec interpreta essa parábola voltada para nós, trabalhadores espíritas. E o espinheiro? O que seria o espinheiro? O espinheiro são as pessoas que recebem a semente, recebem o ensinamento, deixam ela germinar, ela cresce e gerar uma plantinha. Mas antes que ela se fortaleça e se enraize ainda mais, permite que o orgulho, o egoísmo a sufoquem. Abafam a semente e deixam passar a oportunidade de se transformar e dar belos frutos. Para essas pessoas, os cuidados do mundo e as suas riquezas têm maior importância do que o ensinamento espiritual. Então, pessoas recebem, né, a semente, recebem os ensinamentos, começam a introjetar, né, a crescer dentro de si, mas depois deixa que o orgulho, o egoísmo sufoquem, né? Os dois maiores defeitos, vamos dizer assim, vicissitudes, né, que Kardec coloca, né, o maior impedimento da evolução espiritual, né, que é o orgulho e o egoísmo, né? E então, deixe passar a oportunidade de dar bons frutos, né, de conhecimento, né? Então, muitas pessoas dão muito mais ênfase aos bens materiais, né, do que aos bens espirituais, né? Porque para adquirir os bens espirituais, muitas vezes requer de nós renúncia, deixar certas coisas, certas facilidades, que nós nos acomodamos, né? A questão da porta estreita, né? É mais fácil passar pela porta larga, né, do que pela porta estreita, né? Como diz Jesus. E a terra boa, então, seriam a semente que caiu num solo fértil. Solo fértil são as pessoas que estão receptivas aos ensinamentos espirituais e estão realmente à procura
da verdade libertadora. Quando então recebem a preciosa semente, que é o Evangelho, protege-na, cerca-na de cuidados, para que ela tenha condição de crescer, germinar e frutificar dentro de si. Essa postura de acolher a semente, ou seja, o ensinamento espiritual, e ainda cuidar que ela germine e se desenvolva, requer persistência, esforço, devotamento, boa vontade. Não é fácil, né? Fazer com que essa semente brote dentro de nós, porque requer de nós alguns esforços, né? Como colocado aqui. Exige de nós esforço, devotamento, persistência e tem que ter boa vontade, né? Então, a terra boa, né, que Jesus coloca representa essas pessoas que são receptivas. Nós aqui estamos receptivos, imagino, né, aos ensinamentos espirituais. Com certeza, nós que já temos algum tempo e já conhecemos o Evangelho, estamos receptivos. Nós não estamos 100% a todo momento, né, como deveríamos estar. Alguns momentos nos falta um pouco de ânimo, um pouco de esforço, um pouco de devotamento. Muitas vezes nós nos pegamos assim, com esses sentimentos negativos, na qual nós devemos não deixar que ele cresçam, né? É como a erva daninha, né? Se ele crescer, vai abafar a semente, né? Então, quando chegar esses pensamentos negativos, né, que vai se introjentando dentro de nós, nos levando à comodidade, é a hora de nós então nos esforçarmos, né, e fazer a nossa prece, pedir aos nossos mentores espirituais que nos fortaleçam a nossa fé, para que nós possamos não deixar passar essa oportunidade, né, que nós estamos tendo no momento de estarmos aqui encarnados, né, que uma vez no plano espiritual, com certeza retornaremos, mas talvez em condições, talvez não tão favoráveis como nós tendo na atualidade, né? Então nós podemos lembrar, entretanto, que solos férteis podem apresentar diferentes capacidades de produção. E dessa forma, produzir a 30, 60, 100. Assim também, nós, quando nos tornamos solos férteis, produziremos de acordo com a nossa capacidade, a 30, a 60, a 100. Não importa o quanto nós vamos produzir, né? Se é 100, se é 30 ou se é 60. O importante é que nós estamos esforçando para dar o máximo de si. Algumas pessoas terão condições de doar mais do que o outro. Outros doarão menos. Mas o importante é não deixar zerar essa conta e passarmos aqui em brancas nuvens, né? Não fazemos nem um pontinho aqui do alfinete, né, no bem. Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Todos nós podemos produzir 100%? Podemos. É difícil? É difícil, mas não é impossível, né? 30%? Ai, tá bom, né? 10% será? Não sei. Todos nós podemos um pouquinho, né? Mas o importante é quando a gente alcança um degrau, não deixar que retrocedemos esse degrau. Nós alcançamos o degrau dos 30% do bem, vamos se esforçar para fazer um pouco mais. Nós sempre podemos fazer um pouco mais, né? Sempre podemos, né, nos esforçarmos e aprimorarmos um pouco mais. É como um competidor, por exemplo, né, que vai competir, né, que vai na natação, nos esportes, né? Ele está sempre procurando se aprimorar para dar o máximo de si, para tirar do seu organismo o melhor, né, para que ele possa se sentir bem na competição e alcançar o objetivo, né, a que se propôs. Então, o atleta que se esforça, né, ele se priva de muita coisa, da alimentação, de passeios, por quê? Porque ele tem um objetivo, que é alcançar a sua meta, né, que ele introjetou para si, que é uma meta saudável, que ele está praticando esses esportes, ele está não só habilitando o seu corpo, mas também a sua mente, ocupando a sua mente, né, com atividades úteis, não se deixando se imiscuir
por coisas que possam fazer com que ele desvirtue, né, a sua encarnação, vamos dizer assim, né, o seu trabalho que ele se propôs. Então, o importante é que nós nos esforcemos a fim de produzirmos tudo aquilo que já somos capazes, gerando bons frutos que são esperados da boa semente. E, além disso, que nos tornemos pequenos semeadores, seguindo o exemplo do grande semeador Jesus. Isso é o que se espera de nós, os espíritas. É isso que o Jesus espera de nós, que recebemos, né, que temos a oportunidade de receber os seus ensinamentos, né, como Jesus colocou, né, que enviaria o Consolador prometido, que nós colocamos aqui, né, entendemos como sendo a doutrina dos Espíritos, né, que nós, se nós estamos tendo a oportunidade, estamos conhecendo essa doutrina que nos eleva, né, então é importante não deixar passarmos essa oportunidade e nos esforçar para produzirmos cada vez mais. Então, essa observação oferece-nos a oportunidade de fazer uma reflexão, né, no silêncio de nossas almas, para o chamado autoconhecimento. Oportunidade de despertar para o desejo sincero de renovação e de produzir os bons frutos. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, item 4, né, o tema intitulado Os Bons Espíritas, né, Kardec assevera aquela frase que nós já conhecemos, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é eu que estou aqui agora falando em público, nem aquele que está fazendo a campanha do quilo, não é aquele que está trabalhando na tesouraria. O verdadeiro espírita é aquele que trabalha pela sua transformação moral, seu aprimoramento moral, e que aplica todos os seus esforços, né, para dominar as suas más inclinações. E todos nós temos nossas más inclinações. Somos espíritos eternos. Então, temos más inclinações dessa encarnação que nós adquirimos, temos más inclinações que nós trazemos de nós, da nossa bagagem espiritual, e que faz parte ainda do nosso eu. Então, nós temos que ter esse trabalho de identificar essas más inclinações que nós sabemos, que nós temos, e trabalhar para que nós possamos dominá-la, né? Não deixar que ela nos arraste, né, novamente para os caminhos dos espinhos. Então, nenhuma semente perde jamais, nenhuma semente está perdida. Veja que na parábola de Jesus, todas as sementes, independentemente do local que ela caiu, a caiu na pedra, começou a germinar. A caiu no espinheiro, também germinou, né? Só não produziram mais porque não tinham uma terra, né, estava perfeitamente adubada, mas toda semente, na parábola de Jesus, nenhuma delas definhou. Ela iniciou o processo de crescimento, só não foi adiante por falta de preparo, de trabalho, né, de adubo, né, interior, né? Então, toda semente que nós jogarmos, todo ensinamento que nós plantarmos no coração de alguém, essa semente vai ficar lá, incubada, vamos dizer assim, aguardando o momento propício para germinar, né? Como tudo na natureza, há um tempo de nascer, um tempo de crescer, um tempo de amadurecer e um tempo de dar frutos e recomeçar o ciclo bendito da vida, cada vez com mais vigor e beleza. Então, nós não devemos cansar, desistir de semear. Semear sempre, né? Plantar sempre. Sempre que tivermos oportunidade, né, de falar de Jesus, de dar um bom conselho, né, de alguém que está indo por um mau caminho, né, e chamá-lo, né, e com todo respeito, respeitando a sua individualidade, né, não fazendo com que a pessoa fazer proselitismo, né, trazer as pessoas para o nosso conhecimento, né, fazer parte daquilo que nós acreditamos, mas mostrar a ela, né, que aquele caminho que ela está trilhando não é o ideal, que ela pode sim
ter outros objetivos na vida mais nobres, né? Então, trabalhar o solo das pessoas, semear e aguardar que a semente brote. Mas temos que semear sem esmorecer, sem esperar que essa semente frutifique de imediato, né? Para concluir, faltam 8 minutos, dá tempo de fazer uma leitura aqui? No livro Pontos e Contos, pedi permissão de vocês para ler. Essa passagem não é muito grande. O título é O Semeador Incompleto. Então, é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Ditado pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, né? Então, nesse livro chama O Semeador Incompleto. Então, Humberto de Campos conta o seguinte: conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios, quais arabescos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido por toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação. Contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria, contente, ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente, criado pelos homens, na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras foram perdendo brilho. Faltava-lhes a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição de semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou sempre sozinho e distante. Dizia-se insatisfeito com as criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão, o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais, a fim de aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo do corpo físico. Estranho agora, no ambiente carnal, ao ambiente carnal, vagueou em esfera obscura durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si mesmo. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhes as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal, o aprendiz perguntou então o mestre amável: que missão desempenhaste entre os homens? Perguntou Jesus. O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador da sua parábola.
Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargi a mancheias sempre caíram em terra sáfara. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade. Destruindo-as, surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava o conduído, e porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atirastes tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige a cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que convertestes em terra de sua semeadura? Esperavas acaso que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? Que as pedras te rogassem remoção? Que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Ante nova pausa que fizera, o crente desapontado objetou: contudo, tua parábola não se refere aos novos deveres para com o solo. Tornou Jesus complacente: estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? O ex-instrutor silenciou em pranto convulso. O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre, e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades do chão. Cada gleba tem suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Neste instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava as esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia não para ser compreendido, mas para compreender. Então, essa lição do servo é incompreendido.
Ele espalhou a semente, os ensinamentos, né? Mas esqueceu-se que cada solo, cada indivíduo é uma individualidade que tem que ser trabalhada. Não basta apenas declamar a palavra, né? Tem que auscultar cada um, a sua necessidade, o seu grau de entendimento, né? E não esperar a recompensa, né? Que ele queria ser recompensado, né? A gente joga a semente e aguarda o tempo. A natureza não dá salto.